horas 31 minutos, 7 horas 31 minutos, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, esta é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até as 9, qualquer coisa da matina, com as principais notícias nacionais, internacionais, o nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que está conosco aqui nas praças que compõem a rede Band News FM, no Brasil e no exterior. Bom dia para Manaus, nossa caçulinha da Band News FM. Bom dia Orlando, bom dia Curitiba, bom dia Rio de Janeiro, Vitória, Brasília, João Pessoa, Tampa, temos ouvintes em Tampa, muitos ouvintes em Tampa, nos Estados Unidos, na Flórida. Bom dia Fortaleza, bom dia São Paulo, bom dia Miami, bom dia Aperibé, Aperibé, por que não, no estado do Rio de Janeiro, onde eu passei minha infância às margens do Rio Pomba, pescando lambaris. Bom dia Belo Horizonte, estou em Minas Gerais, Eduardo Barão, Carla Bigato, bom dia para vocês. Fala, careca. Varginha? Próspera Varginha, vim fazer uma entrevista exclusiva com o ET de Varginha. Que beleza. Tô aqui. Ele ouve a Band News FM lá, né, Boechat? Ouve, no Espaço Sideral. Verdade. Aqui na região sul, sudoeste de Minas, a próspera região de Varginha, com muita produção, agronegócio, pecuária e tal. Vim aqui participar daqueles muitos debates que a gente está sempre circulando, fazendo e tal, sobre o que vai rolar por aí, o que nos espera, o que podemos esperar. E eu sempre digo, não sei. E aí rola um debate interminável. Bom dia para Minas Gerais e um bom dia muito especial, mas muito especial mesmo para Porto Alegre, capital do estado tricolor gaúcho. Hoje o Grêmio comemorando uma maravilhosa conquista da Libertadores. A Libertadores volta para o Brasil. E aí temos que dar a mão à palmatória, a gente que ficou o Campeonato Brasileiro inteiro provocando, criticando o Renato, eu sou eu gaúcho, que desprezou a disputa que era bem viável para o Grêmio no Brasileirão, sob o argumento e a estratégia de que estava disputando mesmo era a Libertadores, né? Queria ir direto para a primeira classe da disputa continental e conseguiu, jogou no tabuleiro do risco e levou a mesa, né? Arrastou, deu o número no pleno da roleta. Deu certo, a estratégia achei que foi errada, mas deu certo, parabéns ao Renato Gaúcho. Jogou muito, hein, Boechat? Muito. Muita bola. Muita bola, não, e uma vitória em conteste, já tinha que ser 2-0 aqui no Brasil, aquele pênalti escandaloso que não marcaram e tal. Parabéns ao Lanús também, que não é o time, exatamente, dentre os maiores times da Argentina, tem lá os dois gigantes de sempre, o River e o Boca Juniors, mas o fato é que o Grêmio trouxe para o Brasil esse caneco, um caneco internacional. Temos outro canequinho internacional aí na expectativa de disputa agora com o Flamengo, a Copa Sul-Americana. Vamos ver se a temporada termina com essas duas conquistas. Parabéns ao Grêmio, parabéns à sua gloriosa torcida, parabéns ao Brasil por essa conquista. Bom, minha gente, vamos tocar o barquinho. Eu queria bater um papinho rápido com vocês sobre o que está nas manchetes de hoje, no noticiário de ontem também, já nos telejornais e tal. Primeiro, como pano de fundo aí a questão da reforma da Previdência. Hoje os jornais estão destacando que o PSDB, quem diria, né? O PSDB, que foi o partido de ponta nessa discussão das reformas o tempo todo, né? O PSDB, inclusive, alimentou uma boa parte de seu discurso contra o governo Dilma, ou para justificar a sua intensa campanha desde o primeiro momento contra os seus adversários do PT, né, dizendo que o país precisava de reformas, tem que reformar a reforma tributária, tem que fazer a reforma política, tem que fazer a reforma da Previdência. Esse era o discurso do PSDB. Essa reforma da Previdência, podem imaginar o que quiserem, mas ela, seja lá o que vier a ser aprovado, se vier a ser aprovado qualquer coisa, vai ser um pequeno remendo, uma pequena fração, né, uma pequena parcelinha do que ela se pretendia, do que se pretendia inicialmente, né? A proposta que já está colocada pelo governo, após muitas alterações, negociações, recuos e tudo mais, já retirou do valor original a ser economizado 480 bilhões de reais em 10 anos. 480 bilhões de reais do que se pretendia economizar
já foram para o beleléu por concessões feitas pelo próprio governo nas negociações em torno do projeto original. Agora, o PSDB, mas logo o PSDB, que é de certa forma o pai ideológico da reforma, vai lá e num jogo de conveniência, que eu não sei direito se é uma conveniência eleitoral, se é uma conveniência publicitária, se é o que é, não entendi até agora, o PSDB vai lá e toma uma espécie de ponta de lança da resistência à reforma, dizendo que tem que tirar mais 129 bilhões de reais daquilo que restou, já com 480 bilhões de reais de economia a menos. O PSDB quer que novas emendas sejam incorporadas ao projeto, e essas emendas, se incorporadas, e ele está usando esta proposta como barganha para votar favoravelmente à reforma que restar, estas propostas, estas emendas, se incorporadas, suprimirão mais 129 bilhões. 109, Boixá, 109, tá? 109 bilhões? Isso. Desculpe, 109 bilhões, tá certo? Do já acrescentarão 109 bilhões de perda no projeto original da reforma. Como ela está hoje, com as concessões já feitas, a economia que ela vai fazer será de apenas 40% da original. 40% da ideia original da reforma é o que vai restar se for aprovado o projeto como está hoje. Se incorporar as emendas do PSDB, ainda vai ter uma perda maior, portanto a economia será menor. Eu não estou discutindo aqui nada que possa ser confundido com defesa da reforma. Eu confesso a vocês que o debate em torno da reforma, do ponto de vista técnico, se perdeu, foi engolido, devorado, ofuscado por uma histeria política que transformou a discussão da reforma da Previdência não numa discussão acadêmica, uma discussão técnica em que pudesse se dizer que o país precisa ou não precisa da reforma desse jeito ou daquele jeito, que a população está envelhecendo, que a quantidade de privilégios concentrados no setor público é escandalosa, que não sei o quê, bababá. Enfim, tinha 1000 argumentos técnicos que deveriam estar em debate no plano acadêmico, no plano profissional. E isso cedeu espaço para um debate que virou político, virou eleitoral, de tal forma que é impossível você chegar a uma conclusão sobre o que de fato interessa ou que pontos dentro dessa discussão de fato tem que prevalecer. Portanto, eu não estou fazendo aqui uma defesa da reforma da Previdência, eu não estou nem chegando a esse ponto. Intuitivamente, acho que algo tem que ser feito. A Previdência está numa situação de crise muito grande e precisa se ajustar a uma população, a um país que está envelhecendo, mas essa discussão é uma discussão que não dá para prosperar tecnicamente pelas razões que eu já expus. Portanto, eu não estou aqui fazendo uma defesa da reforma da Previdência. O que eu estou perguntando é o seguinte: qual é o papel, afinal de contas, e o jogo e o interesse que está movendo o PSDB hoje dentro do Congresso Nacional em torno desse assunto? O PSDB, que é o pai ideológico da reforma, de repente se torna uma resistência mais efetiva que a esquerda, que o próprio PT, à consecução, à efetivação dessa mesma reforma. A percepção do mercado é que essa reforma sequer vai ser votada, porque não haverá votos suficientes para isso, e se vier a ser votada, o que for aprovado nestas condições produzirá apenas uma pequena fração da economia que se pretendeu lá no início, em boa dose, por conta dessa dubiedade, dessa atitude maluca e pouco clara do PSDB quanto aos seus propósitos futuros e presentes. Vejam, o mesmo partido que está nessa discussão propõe agora que, por exemplo, os servidores públicos que entraram no serviço público até 2003 possam ser liberados de se aposentar com a idade mínima que vai valer para os demais brasileiros, de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Por que servidor público pode ter direitos diferentes do trabalhador da iniciativa privada? Ele se sacrifica mais? Ele sangra mais, ele sua mais, ele cumpre expedientes mais extensos, mais extenuantes, ele trabalha nos fins de semana, nos feriados, ele atua horas extras. Você chega numa... Outro dia eu fui à Receita Federal cuidar de um assunto, uma bobagem qualquer,
E o expediente terminava para atendimento ao público às 3 horas da tarde. Tudo bem que eles podem continuar em atendimento interno, em serviços internos até o horário normal, mas certamente não continuam além do expediente que está marcado no seu contrato. Qual é o sacrifício adicional que servidores públicos de qualquer instância estão fazendo para justificar serem tratados como brasileiros diferentes dos demais? Pois é exatamente nesse ponto que o PSDB foi procurar ali uma vírgula para tentar criar as dificuldades, que eu continuo entendendo que não sei a que propósito servem. Porque se é um propósito eleitoral de se colocar em 2018 com uma candidatura à presidência da República que diga que fez oposição ao atual governo ou que fez oposição à reforma da Previdência, o PSDB estará falando, de um passado que não conseguirá explicar. Porque é ridículo imaginar que o PSDB foi oposição ao governo Temer, sendo o governo Temer resultado de um impeachment no qual o PSDB foi protagonista. Foi o primeiro articulador do impeachment, foi o primeiro a questionar a legitimidade da vitória eleitoral de Dilma Rousseff. Como é que o PSDB agora vai querer fingir que não é o que sempre foi, ou que foi durante todo esse processo? Como é que ele vai querer dizer que foi contra a reforma da Previdência, se a reforma da Previdência era cláusula pétrea nos seus discursos? Então, o problema do PSDB, quando vier com o discurso eleitoral para o futuro, vai ser explicar o passado. Então, não estou entendendo onde é que o PSDB está querendo entrar política e eleitoralmente nesse debate, porque fresta ele vai tentar sobreviver. E já que o PSDB está procurando armar situações que o coloquem bem na fita diante da opinião pública, me parece ser essa a manobra, na tentativa de dizer, somos um partido independente, que não embarcou no governo Temer, não embarcou na reforma da Previdência, sei lá se é essa a intenção. Há um assunto dentro do próprio PSDB, na copa e na cozinha do PSDB, que se o partido tomasse uma atitude de fato consoante, coerente com o sentimento popular, ele teria que olhar para dentro de suas próprias fileiras e botar para o olho da rua o senador Aécio Neves, que é uma das figuras protagonistas do partido até hoje, a despeito da mala de dinheiro, a despeito de tudo. A figura agora foi flagrada, segundo a Polícia Federal, nas seguintes situações. Acharam 2 celulares em nome de laranjas, na casa de Aécio Neves, no Rio de Janeiro. Um desses celulares é de um lavrador do interior de Minas. O outro celular é de um rapaz que não concluiu o 1º grau na escola, de 26 anos, que trabalha como montador de andaimes num município da região metropolitana de Vitória. O que um senador da República faz com 2 celulares de laranjas que tiveram seus dados cadastrais roubados para que essas linhas fossem conseguidas? Alguém a serviço de Aécio Neves furtou dados cadastrais de 2 brasileiros humildes, um no interior de Minas, outro na região metropolitana de Vitória, para que o senador e sua irmã, está comprovado o uso de um desses celulares por assessores da Andréa Neves, irmã de Aécio, fizessem maracutaias que não pudessem ser interceptadas por escutas telefônicas ou coisa do gênero. O que um senador da República está fazendo com 2 celulares pré-pagos em nome de pessoas humildes que não sabem que esses celulares existem, que não têm sequer recursos para mantê-los? O que estão fazendo esses celulares nas mãos de um senador da República e de seu grupo mais próximo? Se não delinquir, se não negociar coisas espúrias, corrupção e tudo mais. E o PSDB passa por esse assunto como se não lhe dissesse respeito, como se fosse algo absolutamente natural. Então, é incrível que um partido que se pretenda moral, ético, novo, ou seja lá o que for, oposicionista, ou resistente, ou combativo, finja que não está vendo dentro da copa e da cozinha de sua própria casa um escândalo como esse. Vão fazer o que com o senador Aécio Neves, considerando que nada já fizeram por ocasião do evento da mala?
Então é o seguinte, essas contradições, esses buracos assombrosos no discurso, na prática, e na contradição entre a prática e o discurso, entre o título nobliárquico e a ação real de cada membro desse país, mostra o padrão de políticos que nós temos. O PSDB é apenas o mais exposto nessa contradição neste momento, mas esse é um padrão da política brasileira. É incrível. O que o Aécio Neves, repito, estava fazendo com 2 telefones celulares com dados roubados? O ouvinte nosso, o barão Miguel Ângelo, lá de Vitória, disse, olha aqui, roubar dados cadastrais é crime. Quem roubou os dados cadastrais desses 2 cidadãos para que Aécio Neves pudesse montar suas maracutaias? Fica a pergunta no ar. Vamos lá.